som. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Só deixa eu separar aqui. Uma coisa que nós aprendemos e que está na Bíblia: Deus é amor. Só que infelizmente nós não temos uma definição clara, e muitas vezes na nossa vida, do que é esse amor. E muitas vezes misturamos essas definições com amor a objetos, amor a sexo, amor a outras coisas. Mas esquecemos também do que está na Bíblia em Coríntios 13, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E isso é uma definição mais interessante, a qual muitas vezes não queremos aceitar. Quando pensamos nisso, eu lembro de algumas conversas que temos com pessoas que não creem em Deus, ateus, ou outra forma estranha, né, de definição de Deus. E se Deus é amor, por que existe sofrimento no mundo? Porque aqueles que creem em Deus também sofrem? Aqueles que o seguem passam por dificuldades? Será que é, de fato, amor? Ou Deus não existe? Algumas coisas. Como pai e também professor, uma coisa que aprendi com meus alunos foi amá-los. É uma turminha difícil em alguns aspectos, a gente sabe, né? Quem deu aula sabe o problema que dá em sala de aula a alguns alunos, mas é incrível que pareça, por mais problemas que dão, você está lá como professor, porque você não apenas ama dar aula, mas você ama aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens. E você vê muitas vezes abrindo o coração para eles e eles abrindo o coração para você. E não é só porque eu os amo, eu os deixo fazer o que eles querem. Quem é pai sabe muitas vezes que é necessário colocar um freio, colocar algumas coisas, restrições, limites, proibições, coisas que podem ser feitas, coisas que não podem ser feitas. E aí você vê, não é porque você proíbe, você não tem amor. Vamos ver algumas coisinhas sobre a demonstração do amor de Deus. Eu já tenho aqui impresso, não vou abrir aqui a Bíblia, mas vamos começar abrindo em Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó, homem que temia Deus, obedecia a Deus, seguia a Deus, era abençoado por Deus, mas reparem que nesse capítulo e versículo, capítulo 1, versículo 21, fala o seguinte: E disse, Jó falando depois de perder tudo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, depois de perder tudo, amando a Deus, Deus o amando, perdeu tudo. E continuando lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. Porém, ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. A esposa falando para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Perderam tudo. Lembrando que a esposa é mãe, perdeu seus filhos. Imagina a dor que ela estava passando. Não é fácil para ninguém. Aí Jó continua: Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Reparem que Deus amava ou não amava Jó? Com certeza, o amor de Deus é incondicional, não há dúvida. Mas Jó passa por uma dificuldade tremenda, perde tudo, incluindo seus filhos. Isso é uma demonstração de amor? Deixar isso acontecer? Um pouquinho mais para frente. Vamos pegar o caso de Moisés. Deuteronômio 34, vamos dar uma caminhada um pouquinho na história bíblica. Deuteronômio 34, capítulo 34, versículo 4 e 5. Moisés trabalhou 80 anos para Deus praticamente. Guiou o povo 40 anos no deserto,
fez tudo o que tinha que fazer, seguiu a Deus, e a recompensa dele no final foi qual? E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés passa um tempão no deserto sofrendo com todo mundo. A recompensa dele? Não vai entrar na terra prometida. Isso é amor? Estranho, né? Para quem não entende, não parece. Mas vamos mais para frente um pouquinho. Vamos falar dos amigos de Daniel. Daniel 3, capítulo 3, versículos 16 a 18. Daniel 3, versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Na situação, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram, não se curvaram perante a exigência de Nabucodonosor, perante uma estátua de ouro para contrariar o sonho que ele teve, da interpretação que Daniel deu, que o reino de Nabucodonosor iria passar, e ele, em vez de construir uma estátua de ouro inteirinha para provar que não passaria, mas passou. E como Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante a exigência do rei, né, por essa estátua, o rei vai condená-los agora à fogueira. Mas olha a resposta deles. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, se Deus não livrar também, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E Deus deixa eles entrarem na fogueira. Isso é amor? Então repara que são situações bem estranhas que aparentemente não representam qualquer tipo de amor. Um amor abnegado, um amor que tudo permite porque eu amo, deixo acontecer qualquer coisa. Repare essa situação. Mais um pouquinho para frente, lá no Novo Testamento, vamos falar de Paulo também. E Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 23, 27. 2 Coríntios 11, 23 e 27. Paulo, que saiu pregando por toda a Europa, por todo o mundo da época, ok, ele fala, isso palavras dele mesmo, escritas na Bíblia. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu, ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Isso ele falando dele, por o que passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Deus deixou ele passar por tudo isso. Isso porque ele era um pregador do evangelho, falava às pessoas, ajudava a levar essas pessoas a Cristo, mas Deus deixou passar por tudo isso. Isso é amor? Reparem muitas vezes, se você acompanhar a história até o fim, reparem que todos eles receberam uma recompensa muito maior. Jó teve tudo de novo em dobro, né? Na verdade não foi só, ele teve tudo em dobro. Moisés
não entrou na terra prometida, mas ele deslumbrou um futuro e acabou sendo ressuscitado e agora está onde? Nos céus. Muito melhor que a terra prometida. Na verdade, uma terra prometida muito mais linda, maior, perfeita, sem falhas. Aí temos os amigos de Daniel, que entraram na fogueira. Deus permitiu que eles entrassem na fogueira, mas sobreviveram e nem uma fumacinha de queimado estava no corpo deles. Paulo morreu com certeza salvo. Combatiu o bom combate, corri a carreira e agora está salvo também. Muitas vezes esquecemos que o amor, ele não é apenas, não é algo permissivo, só porque eu amo, deixo fazer, deixo acontecer. Eu amo, por isso que eu faço isso. Não é assim que funciona. Quando lemos lá em Mateus 24, 10 a 13, isso aqui já foi lido várias vezes, vamos reler, mas eu lembrei de um outro item aqui. Mateus 24, 10 a 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. É os nossos dias de hoje, não mudou nada. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está bem nítido isso hoje. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós falamos do amor se esfriará, mas tem um detalhe também. Na escola a gente tem percebido uma coisa: o amor próprio também tem se esfriado. A baixa autoestima entre as pessoas é gigantesca. E isso acontece, a pessoa não se sente valorizada. Ela precisa colocar uma máscara, isso a gente vê nas redes sociais, coloca uma máscara para poder ser aceita. Ela muitas vezes deixa-se ser humilhada pelo grupo para poder ser aceita por aquele grupo. Ou então, do outro lado oposto, ela pratica bullying, violência, para poder esconder a fraqueza dela. E isso é cada vez maior. E por quê? Simplesmente não estamos representando corretamente o amor de Deus, que é a aceitação da pessoa como ela é. De poder estender a mão e ajudá-la. Ter o ombro para que a pessoa possa contar as suas mágoas e mostrar quem é Deus. Deus está pronto a ouvir. O primeiro exemplo que nós temos de Deus são os nossos pais. Aqueles que começam a representar de alguma forma o amor, começam a representar a dedicação, o carinho, o sacrifício. E isso precisa ser demonstrado por nós mesmos. Temos dificuldades? Lógico, nós também precisamos. Mas precisamos também demonstrar esse amor. Precisamos representar esse amor, querer ouvir, precisamos mostrar também restrições. Não apenas. Hoje mesmo, por coincidência, tendo que falar sobre isso, peguei meus alunos começaram a mudar de postura. Depois eles eram alunos bem aplicados, estavam dedicados, de repente a sala começou a sofrer uma diferença, uma perda de interesse, motivação, e eu parei. Pessoal, hoje não vou dar aula, quero conversar com vocês abertamente. E eles já têm, alguns alunos me seguravam depois da aula, a gente ficava até 6 horas da noite conversando, eles contando casos. Eu falei, pessoal, eu senti uma diferença de vocês que está me incomodando. Eu quero que vocês abram. E abri para eles também se abriram, conversamos, explicamos, colocaram suas broncas para fora, colocaram também, e estamos nos acertando. É como eu falei, pessoal, vocês são meus alunos, mas eu me preocupo com vocês, eu gosto de vocês, eu estou falando porque eu gosto. Se eu não tivesse preocupado, o que eu faria? Daria aula, bola para frente e acabou. Aprendeu, não aprendeu, gostou, não gostou, é indiferente. Mas quando nós amamos, nós precisamos expor o que pode, o que não pode. Limites existem. Amor não é apenas deixar fazer. E aqui vem o seguinte. Nós muitas vezes não negamos, levamos as crianças a 3 caminhos: ansiedade, depressão e estresse. Se você não dá limites, já repararam uma coisa? Quando você compra um aquário, foi até na Escola Sabatina falou do aquário, né? Mas uma coisa eu lembrei agora também do aquário. Coloca um aquário só água e peixe. Só água e um peixe. O que o peixe faz?
Se você já fez essa experiência, ou quando começou o aquarismo, o peixe fica literalmente parado, olhando. É um peixe morto boiando lá. Por que ele não faz nada? Como é vidro e água, ele não sabe onde há o limite, ele tem medo, ele tem receio de sair do lugar. E ele fica parado no meio do aquário porque ele não sabe qual que é o fim, qual que é o começo, onde é em cima, onde é embaixo. Ele fica literalmente parado. Quando você começa a preencher esse aquário com areia, pedras, alguns enfeites, o peixe se localiza, percebe onde estão os limites e ele começa a explorar o lugar. Se você não dá limites, não demonstra isso para a criança sente-se perdida e pode fazer bobagem. Então, sempre é necessário colocar claro as demarcações. Lógico que com o amadurecimento, com o crescimento, você pode ir ampliando essas demarcações. Você está educando, ensinando. Mas se você deixar, meu filho futuramente eu não levo ele para a igreja, foi o que eu já ouvi, para ele futuramente ele escolhe se vai ou não numa igreja. Mas se você nunca levou ele numa igreja para saber como é que é, nunca trabalhou com ele o que é uma religiosidade, ele vai ter a tendência de praticar ou escolher sim ou não? Não. Tanto que ele desconhece o que é igreja, muitas vezes. Isso, como eu falei, me deparo com meus alunos, me deparo com grupos de ateus, é sempre esse mesmo assunto. E aí vem, Deus é amor, com certeza ele é amor, com certeza ele dá. Mas por que tudo isso acontece? Bom, temos aí as seguintes consequências de tudo isso. O amor libertino, vamos colocar assim. Crianças mal educadas e birrentas são colocadas como hiperativas. Se nós verificarmos, boa parte das crianças que os pais consideram hiperativas nunca foram de fato fazer um diagnóstico sobre o assunto. Mas na verdade o que aconteceu? O pai não educou corretamente o filho e o filho é hiperativo. Na verdade ele é apenas mal educado mesmo. Os pais não deram educação. Restrições. Crianças que são preguiçosas e ociosas. Deixa que ele, com o tempo... Eu lembro quando era moleque, já ouvi isso aí também, né? Com o tempo ele cria juízo. E às vezes não cria juízo nenhum. Por quê? Não foi ensinado a ter. Não foi ensinado. O que aconteceu? Problemas. Aí é diagnosticado com déficit de atenção. Mas quem deu o diagnóstico? Na verdade, os pais falaram, não foi? E é engraçado que na escola, boa parte dos alunos que dizem que tem esse tipo de coisa nunca foram no psicólogo ou no psicanalista para verificar se é verdade ou não. E outra coisa, por não ter limites, por não dar, ou por dar tudo, nós temos o grande problema da falta da autonomia e independência. Muitas vezes nós, como cristãos, queremos receitas para ser cristãos. Como guardar o sábado, como fazer isso, como fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a própria pessoa não busca na Bíblia, não busca Deus, não ora. E aí você não tem independência. E fica, meu pastor disse. Meu pastor falou. E você não confere na Bíblia. Não é à toa que Paulo fala dos bereanos. O que os bereanos faziam? Eles buscavam a Bíblia, as palavras de Cristo, para ver se aquilo que Paulo falava era verdade. Nós, seres humanos, erramos muitas vezes e precisamos tomar outras posições. Bom, amo meu filho, por isso que eu deixo ser assim. Não é assim. Imagina se Deus... Por que Deus deixa a pessoa ter câncer, morrer de câncer? Por que Deus deixa as coisas acontecerem, o que está acontecendo lá no mundo afora, aqui, tudo mais? É porque Deus não ama as pessoas? Você que é pai, pensa o seguinte: você tem um filho de 7 anos de idade, ele vê na televisão, você tem posses de tudo. Você não tem limite de dinheiro, resumindo a história. Você tem, tranquilo, você pode comprar coisas e pessoas. Coloque esse exemplo. Você tem uma criança de 7 anos, você a ama com certeza, e por amá-la você vai fazer tudo por ela, não tem dúvida. E esse seu garoto vê na televisão uma Ferrari. E que ele vai pedir de Natal para o papai? Pai, quero uma Ferrari.
E aí você faz o quê? Você vai dar essa Ferrari? Mesmo tendo todas as condições do mundo, você dará uma Ferrari para uma criança de 7 anos de idade? Sim ou não? Aqui nós falamos não, mas muitas vezes damos essas Ferraris. O que uma Ferrari vai causar na vida dessa criança? Um desastre total. Problemas gravíssimos para ela e tristeza para os pais. Mas muitas vezes as crianças, situação que aconteceu na escola, pais separados, o pai tinha uma outra mulher, deu de presente para a nova esposa, nova mulher, um celular iPhone top de linha, o último produzido, não sei qual que é. A filha fez aniversário na semana seguinte. Ele também comprou uma calça cara para a filha e deu para a filha. A filha olhou para a calça, comparou com o celular da madrasta, falou, meu pai não me ama. O que ela fez? Tentou suicídio. A definição de amor dela era o seguinte, se ele me ama, ele tem que dar o melhor, tem que dar tudo. Como ele não me ama, ele me deu algo de menor valor. E muitas vezes as pessoas comparam Deus assim. Se Deus me ama, ele tem que me abençoar. Ele tem que me dar coisas. Ele tem que me dar saúde. Tem que me livrar de problemas. Tem que me livrar de tudo. Isso é amor? Não. Você como pai sabe o que é melhor para o seu filho. Existe sempre um momento. Se Deus não te livrou do câncer, ele tem planos maiores para você. Como eu estava comentando com a Aline, meu pai morreu de câncer aos 53 anos de idade. Alcoólatra, fumante. No final da vida dele, uma semana antes, ele tomou a decisão por Cristo, fez algo que nunca tinha pensado, fez o culto matinal com a minha mãe, todos os dias, e numa dessas manhãs, assim que terminou o culto matinal, ela foi buscar o café da manhã dele, que ele não conseguia falar, não conseguia mais levantar, ele parecia um aidético na cama, totalmente magro, esôfago destruído pelo câncer. Quando ela volta, tinha morrido. Minha esperança, que tenha morrido salvo. Muitas vezes passamos por dificuldade porque Deus tem planos maiores para nós. Ele quer dar uma recompensa maior. Imagina a tristeza de Moisés quando soube que não vai entrar. Aquelas pessoas que ele viu nascer, crescer, agora estavam entrando sozinhas sem ele. Imagina, ele se considerava o pai daquela turma, ou não? Se você dá aula para uma turma por muito tempo, que você acompanha durante alguns anos, você se considera praticamente o pai daquelas crianças. Você quer vê-las bem. E agora tem que entrar. A tristeza de Moisés foi horrível, com certeza. Só que Deus tinha preparado o quê? Algo muito maior lá para frente. Temos que tomar cuidado com essa definição de amor divino. Não é só porque ele me ama, Deus vai me dar tudo, nunca vou ter problema. Pelo contrário, Deus está preparando algo melhor, muitas vezes pela dificuldade. Quando queremos algo bom, exige trabalho. Bom, o que isso nos traz no cristianismo? Nós, em primeiro lugar, tornamos o cristianismo algo frívolo. Eu venho para a igreja, já que ele é Deus, meu pai, ele me ama, eu quero tudo do bom e do melhor. Eu quero melhor culto, quero melhor pregador, quero melhor música, quero melhor igreja. Você quer, você não dá para Deus nada. Outra que permeia o cristianismo. Cristo sofreu por mim, eu não tenho que sofrer nada. E você vai fazendo o cristianismo algo cada vez mais fútil, simples, desculpe falar, inútil. Se torna apenas um hábito ser cristão. E isso acaba com o cristianismo. O modelo que você tem de Deus acaba sendo aquilo que você recebeu dos seus pais. Um amor que é permissivo, dá tudo, e quando Deus dá um probleminha para você, primeira coisa que nós fazemos, sair da igreja. Se tem um problema, Deus não está olhando para mim, Deus me abandonou, Deus não me quer, Deus não me ama, ou Deus, pior ainda, não existe. Temos que mudar nossa atitude em relação a Deus, senão vamos perder. Solução para isso. Lá em Mateus 16, 24, 25.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Só tem uma solução: deixar o nosso egoísmo de lado e seguir a quem? A Cristo. Deixar o eu quero, o eu mereço, e para falar a verdade nós não merecemos nada, porque somos todos pecadores sem exceção. A única coisa que nós merecemos é a morte eterna, que é o salário do pecado, e por sermos pecadores é isso que nós vamos ganhar. Se não aceitarmos a Cristo e deixarmos de lado o eu, não haverá mudança, não haverá crescimento. A igreja precisa crescer, e nós precisamos aprender a amar. E não adianta você amar a si mesmo ao ponto do egoísmo e esquecer que Deus te ama e quer te salvar. E aqui ainda vem mais. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar em tirar o eu do centro do seu coração. É tirar, a briga é com você mesmo. Tirar o eu do centro. Colocar quem? Cristo, nada mais. É Ele que nós temos que servir, é Ele que nós temos que trabalhar, é para Ele que temos que fazer as coisas. Não é eu quero me sentir confortável na igreja. Ah, fulano de tal não me deu bom dia, eu vou embora. Nós nos preocupamos tanto com eu, e até existe um livro secular chamado A Tirania do Mérito. Esse livro é até interessante, eu só li um trecho dele ainda. Tirania da meritocracia, na verdade. Nós achamos que merecemos muita coisa. Ah, foi meu trabalho, o meu estudo. Olhe sempre para trás e veja, se você chegou em algum lugar, você não chegou sozinho. Antes de Deus, depois, em primeiro lugar, Deus, desculpa. Aí tem quem? Teus pais se sacrificaram. Se você conseguiu fazer uma faculdade, você pode ter trabalhado, mas quem ainda te manteve muitas vezes foram seus pais, que deram a base para que você crescesse. E Deus que deu saúde a seus pais para te manter e vice-versa. Então lembrem, não adianta querer para você. Temos que querer quem? Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Senão, não adiantar nada. E aqui vai, Romanos 8, 36 a 39. Fala o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Reparem que existe uma contradição. Ele nos ama tanto, mas nos deixa passar por isso. O diamante nada mais é do que um pedaço de carvão que para ter o valor que teve que passar por uma pressão gigantesca e um calor gigantesco. Se você pegar esse carvão mineral e colocar no fogo e lapidar ele, fazer uma coisa, ele não vai passar de grafite, só faz sujeira. Agora, quando esse mesmo carvão, essa mesma pedra mineral, carvão mineral, é colocada sob pressão gigantesca e sob fogo, calor intenso, ele se torna algo muito valioso no mercado que atiça o olhar de qualquer ladrão. Vira uma joia altamente cobiçada. E o cristão, para chegar nesse ponto, vai passar pela pressão e pelo fogo. Não tem como. Continuando ainda. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele fez algo mais ainda que todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você acha que está com dificuldade e por isso quer abandonar a Deus, Deus fez algo maior ainda. Ele deu o próprio Filho.
Ele deu a própria vida para salvar cada um de nós, sem merecimento. Por mais que eu tenha feito alguma coisa, eu não consigo fazer nada de bom para agradar a Deus. Não consigo fazer algo de fato para chamar a atenção de Deus. A única coisa que eu posso fazer é não dizer não para Ele. É deixá-lo ser Deus. Deixá-lo me amar. Deixá-lo me transformar. Se Ele fez isso por nós, qualquer sacrifício nosso é pequeno perante esse amor. Mas é algo que podemos fazer com certeza. Ele não dará tentação maior do que as nossas capacidades. Se você está passando por isso, é porque Deus está confiando em você. Ele confiou em Jó. Jó passou por onde passou e venceu. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Como está nosso relacionamento com Deus? Que Deus nos abençoe, nos capacite e nos dê coragem para continuarmos esse caminho. Ele é estreito, mas vamos chegar lá com a ajuda de Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, querendo nos ajudar, nos salvar, nos abençoando, mesmo sem merecimento algum. O Senhor está conosco e seu amor é incondicional. Que possamos, Senhor, de alguma forma retribuir esse amor, que possamos ser fiéis a Ti a todo momento, a todo instante. Esteja conosco, Senhor, nos usando conforme a Tua vontade para levarmos a Tua palavra a outras pessoas e fazermos a diferença na vida delas também. Esteja também nos acompanhando nos nossos lares, com a Tua bênção, o Teu cuidado, com Teus santos anjos. Esteja com essa Tua igreja, com aqueles que estão em casa também. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.